Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Corte de Espinhos e Rosas, também conhecido como o meu livro favorito da vida, que com o anúncio dos próximos livros eu decidi que eu vou reler toda a saga Corte de Espinhos e Rosas e reler Crescent City para estar afiada para o lançamento. E assim já aviso que essa vai ser uma resenha com opiniões baseadas no restante dos livros, já que eu estou relendo devido ao lançamento, enfim. Então a Fairy, ela é uma humana, é a irmã mais nova de 3 irmãs, e a mãe dela faleceu quando ela era criança, o pai perdeu a fortuna e eles foram forçados a viver num vilarejo super pobre, muito próximo da muralha Compritian, que é o reino dos feéricos. E tem apenas essa muralha mágica que foi colocada depois da guerra entre féricos e humanos para impedir que eles destruíssem os humanos, basicamente, né? E um tratado que impede os féricos de passar e massacrar o povo humano desde essa última guerra. E ela foi forçada a caçar, a alimentar a própria família, já que as irmãs dela, a Elaine e a Nesta, são duas dondocas mimadas, e o pai ficou aleijado por causa de cobradores de dívida e alguém tinha que alimentar a galera e infelizmente sobrou para a caçula, que foi para a floresta com 14 anos, para alimentar o povo. Porém, em um dia de inverno, ela acaba matando um lobo muito grande que ela acreditava ser um feérico, mas ela faz isso mesmo assim. E um tempo depois, um monstro invade a casa dela para recobrar a vida dela em troca da vida do lobo, com base no tratado. Então, ela é levada para essa terra, onde sempre é primavera, pelo Tanglin, que é fera e homem, e ela passa a viver na casa dele. E assim, ela tenta de todas as formas descobrir um jeito de escapar, de voltar para a família dela, tenta convencer o Lucien, que é o amigo e emissário do Tanglin, a interceder ao favor dela, só que assim, ele é irredutível. E nessas terras, todo mundo usa máscaras de animais presas ao rosto, e existe uma praga que está corroendo a magia há 49 anos e mesmo a família dela estando bem cuidada, enfim, prometido por Tanglin, que no caso ela acredita que féricos não podem mentir, o que é mentira, mas ela acredita que é verdade ainda. E ela quer avisar eles que ela tá bem, ela quer avisar sobre a praga que pode chegar até as terras humanas, mas ela não sabe ler, não sabe escrever. E ninguém responde o que ela precisa saber, né? Eles não podem falar sobre isso. E o Lucien fala para ela sobre um feérico que responde perguntas, qualquer pergunta, se ele for capturado, que é o Suriel. E dá algumas dicas de como pegar ele, e ela pega. Só que o Suriel diz para Fairy que ela não precisa procurar mais respostas, que ela precisa ficar com o Grão-Senhor e que as coisas vão se resolver, que ela precisa viver para esperar as coisas se resolver. E começa a contar para ela sobre um reino que detesta humanos, um reino de féricos chamado Hiberne, que esse rei enviou comandantes a Prithian e que 50 anos atrás uma das comandantes dele se rebelou. Porém, antes de ele dar mais informações, eles são atacados por um grupo de Naga, que são féricos monstruosos. E a Fairy solta o Suriel e começa a correr. E ela luta com alguns monstros, derruba alguns deles, só que é salva pelo Tanglin, que vinha perseguindo eles, e esses 4 fugiram, que foram os que encontraram ela. E ela começa a interagir mais com o Tanglin, ainda mais depois desse aviso do Suriel de que ela deveria ficar com o Grão-Senhor. E o Tanglin diz que ele tá cuidando da família dela, conta um pouco mais para ela sobre a história do Lucien, que ele vem da corte outonal, ele tem um pai e irmãos desprezíveis que mataram a mulher que ele amava na frente dele. E foi por isso que ele passou a viver na Primaveril, trabalhar com o Tanglin, que eles já eram amigos, enfim, né? Ele também dá tintas para Fairy pintar, e as semanas vão passando na corte primaveril com a Fairy se afeiçoando cada vez mais ao Tanglin, o que é doloroso de ler. E todo mundo que já leu a trilogia entende o que eu quero dizer. E assim, ela escuta várias conversas sobre uma Ela, sobre o coração do Tanglin ser de pedra, além de eles receberem visitas de monstros que ela não sabe o que eles querem. Temos também a Noite da Fogueira, que é o Kalunai, onde acontece um grande rito, onde o Tanglin precisa se unir a alguma fêmea para que a magia traga prosperidade para a Terra.
E a Fairy quase é pega por 3 féricos e ela é salva simplesmente pelo homem mais bonito que ela já viu. E todos nós sabemos quem é, né, galera? E assim, de madrugada o Tanglin volta pra casa falando que sentiu o cheiro dela, mas que ele não encontrou, que ele precisou escolher outra, mordendo ela pra marcar território, assim. Ai, gente, não dou conta. Eu sempre falei que eu nunca fui enganada pelo Tanglin. Logo mais sairá um post justamente do Tanglin sendo babaca desde o primeiro livro, porque o plot twist dessa história é que não há plot twist. Ele sempre foi assim, ele não mudou. Mas enfim, vocês vão entender isso mais pra frente. Depois desse rolê, a Fairy começa a cair no papo do Tanglin, de fera aprisionada, sofrida, com muito poder, que nunca quis e um coração bonzinho. Sabe, o golpe tá aí e a gata caiu, né? No solstício de verão, eles se beijam e quando eles estão flertando no dia seguinte, eles recebem a visita dele, apenas o maioral, o grão-senhor da corte noturna, Rhysand. O mesmo homem, o mais bonito que ela já viu, que ela ajudou ela na noite do Calanai, só que infelizmente a vadia da Amaranta. E ele aterroriza o Lucien e o Tanglin, que estão mantendo ela escondida do Rhysand. Numa cortina, galera. Sim, é isso aí. Eu sempre passo mal quando eu releio esse trecho, porque, pô, é o Rhysand. Tipo, véi, nossa, é inacreditável pra mim. Enfim, obviamente ele descobre o feitiço e eles até tentam fingir que ela é a prometida do Lucien, só que ele entra na mente da Fairy e vê os desejos nada saudáveis que ela nutre pelo Tanglin, pede o nome dela também, só que ela acaba contando o nome de uma amiga das irmãs dela, lá do vilarejo, temendo pela família dela, né? E logo depois, ela e o Tanglin ficam juntos, ele diz que ama ela, com espinhos e tudo. Só que manda ela embora no dia seguinte, dizendo que virão atrás dela, que ele não pode proteger ela também. E a Fairy até fica um tempo na casa com as irmãs dela, que recuperaram a fortuna, enfim, por causa do Tanglin, né? E só que ela sente que algo tá piorando, e quando ela descobre que uma coisa muito ruim aconteceu com a Claire, com a família da Claire, que foi a menina que ela deu o nome, ela volta pra Pritcham e ela encontra a criada dela, que é a Alice, que conta a ela toda a verdade, porque agora a maldição meio que acabou, né? A Amaranta, ela é uma general de Ybern, ela lutou na Primeira Guerra, e a irmã dela se apaixonou por um humano, que é o Jurian, que só queria informações e deixou a guria literalmente em pedaços para Amaranta encontrar quando ele conseguiu as informações que ele precisava. E 100 anos atrás, ela veio para Pritcham e ela passeou por todas as cortes, dizendo que a morte da irmã dela mudou ela, que ela queria se redimir, e ela queria muito que o Tanglin fosse amante dela. O que ele se recusava totalmente, por toda a crueldade, enfim, por tudo que ela fez, apesar de ele tentar evitar uma guerra. Então, assim, também foi ela que arrancou o olho do Lucien, quando ele mandou o Lucien para tentar conversar, né, tentar fazer o papel de emissário, enfim. E há 49 anos, ela roubou um feitiço do livro de feitiços do rei de Ybern, e ela deu uma festa onde toda a corte primaveril deveria ir mascarada, para pedir desculpas pro Lucien, né, pelo que ela fez, e pro Tanglin, e ela seguiu insistindo para eles ficarem juntos, só que ele disse que ele preferia se casar com uma humana do que com ela, que até mesmo a irmã dela preferia um humano a ela, e daí veio a maldição. Ele teria 49 anos para enviar homens dele transformados em lobo para o território humano, onde eles deveriam ser mortos por uma garota com ódio dos féricos no coração, e que ele só se libertaria caso essa garota viesse viver em Pritcham, se apaixonasse por ele e dissesse que o amava com sinceridade. E ao ficar sabendo disso, e que todos os grãos-senhores tiveram seus poderes ali presos por esse feitiço que ela roubou do livro do rei, a Fairy decidiu ir para sob a montanha para tentar resgatar o Tanglin. E ela usa uns túneis que tem assim para chegar na montanha com a ajuda da Alice, a criada, e lá ela conhece a Amaranta, que mantém o Tanglin num trono do lado dela e o corpo da Claire exposto, destruído nas paredes às costas dela.
E assim, como a Férica quer se divertir, ela propõe um acordo, que no caso a Fairy teria que vencer 3 tarefas, uma em cada lua cheia, ou então responder um enigma. E caso ela saia vitoriosa, ela terá o Tanlin de volta e toda a corte primaveril liberta da maldição. E como era isso ou morte imediata, a Fairy acaba aceitando o acordo. E um mês depois, a primeira tarefa dela chega e a Fairy precisa sobreviver a um labirinto e a uma minhoca de gigante, que é o verme de Midgard. E a primeira coisa que ela percebe é que a criatura é cega e se orienta pelo cheiro. Então depois ela acaba caindo em um fosso cheio de ossos e tenta fazer uma escada com eles para escalar para fora dali e tem a ideia de fazer uma armadilha e atrair o verme até ali. Isso funciona, né? E eu adoro que, tipo, todo mundo fala muito sobre os superpoderes da Fairy, que ela consegue, papapá. E como se ela não fosse nada. Sendo que, gente, humana, ela já fazia coisa pra caralho. Ela alimentou a família dela, ela sobreviveu ao bosque, ela matou um feérico. Ela prendeu o Tanlin numa armadilha na floresta dele. Coisa que eu não lembrava durante essa releitura, eu gargalhei. Porque, gente, ela não era pouca coisa, entendeu? Ela nunca foi pouca coisa. E assim, como eu disse, a armadilha dela funciona e o Rhys, ele ganha muito dinheiro por ter sido o único a apostar que ela venceria. Porém, ela acaba ficando com o braço ferido, infeccionado e aceita um acordo com ele para não morrer, porque ela está morrendo, para curar ela. E nesse acordo, ela concorda em passar uma semana na corte noturna todo mês depois que ela vencer as 3 tarefas. Então, temos aí um cara confiante no seu investimento. Apenas. E o Rhys começa a pintar ela inteirinha com tinta e fazer ela dançar com ele à noite como parte do acordo e também para provocar o Tanlin, já que ele está contando com o Tanlin para destruir a Amaranta quando a Fairy vencer. E, né, porque, tipo assim, ela vai, se o Tanlin se libertar, os poderes dele vão se libertar, mas ela ainda tá com os poderes de todos os outros dentro dela. Então é só quando ela for destruída que os demais serão libertados. Então ele tá contando com o Tanlin com muita raiva pra pegar ela e finalizar, né? A segunda tarefa faz do Lucien um prisioneiro e a Fairy precisa ler uma charada e puxar a alavanca da resposta certa antes que, tipo, ferros quentes caiam em cima deles. E como vocês lembram, a Fairy é analfabeta. Então ela recebe a ajuda do Rhys para trapacear, só que isso deixa ela totalmente sem esperança, percebendo que talvez ela não tenha capacidade para sobreviver a essas 3 tarefas, e ela aguenta apenas devido a uma canção que ela recebe na cela, onde ela vê uma casa no céu, que nós sabemos muito bem que lugar é esse, e foi enviada pelo Rhys, que segue, tipo, salvando ela em todos os momentos desde que eles se conheceram, né? E assim, na noite antes da 3ª tarefa, ela acaba conseguindo um momento a sós com o Tanlin, só que ele só quer possuir ela, vamos dizer dessa forma, ao invés de tentar ajudar ela de alguma forma, dar qualquer dica para a última tarefa. E ela é salva novamente pelo Rhys, que acaba beijando ela para disfarçar as marcas que o Tanlin deixou na tinta. E assim, vocês já estão percebendo um padrão, né, galera? A 3ª tarefa chega e nela a Fairy precisa apunhalar o coração de 3 feéricos, o que destrói ela completamente, até porque o último deles é o Tanlin. Só que aí ela se lembra de tudo que ela ouviu, especificamente sobre o Tanlin ter o coração de pedra e sobre como havia uma parte da maldição que ainda não tinha sido rompida e por isso ninguém podia falar sobre. E ela pensa que a Amaranta jamais abriria a mão do objeto da obsessão dela tão fácil assim. Então ela apunhala, mas ele não morre, o coração dele realmente era de pedra. E a Amaranta jogou com as palavras. Então, assim, caso ela vencesse as tarefas, ele seria libertado, só que ela não disse quando. Então, ela começa a atacar a Fairy. Só que ela disse que ela libertaria ele imediatamente caso a Fairy resolvesse o enigma. E conforme ela vai começando a destruir a Fairy aos poucos, o Rhys tenta ajudar, tenta distrair ela, e enquanto a Amaranta está atacando ele, a Fairy percebe que a resposta do enigma é o amor. E assim, conveniente, né? Que até o momento ela não sabia, quando o Rhys começa a ser atacado, ela sabe.
Acho que isso foi intencional, hein, Sarah J. Maas. E quando ela fala a resposta, o poder do Tanglin é libertado instantaneamente, ele destrói a Amaranta, só que nisso a Fairy já foi dessa para melhor. Só que logo em seguida, cada grão senhor se aproxima e ele dá uma centelha de luz, uma centelha de poder, e a Fairy acorda como uma imortal, como uma grã feérica. E o livro acaba nisso. E assim, essa releitura foi bem difícil de fazer, por motivos que todo mundo já deve estar imaginando, né? Quem já leu o segundo vai entender completamente. Só que eu tô animada que acabou e que finalmente eu posso continuar essa história, porque o segundo livro é o melhor, na minha opinião, e vem aí. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Estão animados para a continuação? Até mais!